ensinam-nos desde sempre a dar um passo à frente quando mais ninguém dá ou mesmo quando toda a gente dá. Eu acho que o facto de termos sido evacuados acrescentou ali tipo um monte de piada. E todas as competências que nós ganhamos ao longo dos anos. Vira de lado, por amor de Deus. Antes de mais, quero-vos dar as boas-vindas aqui ao Cá Fora e gostava que se apresentassem. Antes de mais, agradecer também a vossa presença. Força. Então, o meu nome é Gabriel Patrício e sou do grupo 123 do Montijo. Eu sou a Sara e sou do SET de Lisboa. Ok. Sou Pedro Horta, do grupo 257 da Póvoa de Santiria. E aqui, com o aproximar do Dia do Fundador, ou Dia do Pensamento, gostaria também de vos perguntar aqui mais coisas sobre este assunto e vamos aqui fazer digamos que uma reflexão sobre tudo o que já passou, tudo o que acontece hoje em dia e tudo o que está para vir. Okay? Começando então por onde se começa normalmente, pelo passado, gostaria de vos perguntar que vertente do escotismo é que menos mudou desde a sua fundação? Assim, de relance, acho que a vertente que menos mudou é mesmo a essência do escotismo, isto é, por exemplo, a lei e o compromisso foi algo que se manteve sempre, o facto, o servir a comunidade, o estar sempre pronto, acho que foi algo que se manteve sempre ao longo dos anos. Sim. Para ti, Sara? Eu concordo e acrescentaria que no nosso movimento cá em Portugal, uma das coisas que menos mudou foi o uniforme, mas que, por um lado, faz remeter-nos também às raízes do escotismo. Sim. E, ou seja, houve coisas que também mudaram, mas o que é que acham que não deveria ter então mudado? Que deveríamos ter ficado mais, digamos, que na nossa origem? Isto é uma pergunta assim um bocadinho mais 8 ou 80, isto é, podemos aqui fazer vários debates sobre este tópico em específico, mas talvez a parte da tecnologia, se calhar, por um lado, perdemos um bocadinho a questão de estarmos sempre em contacto com a natureza e, por um lado, é bom, por outro é um bocadinho mau, isto é, trouxemos as tecnologias para aqui que nos permitiram uma ferramenta maior para a comunicação, para a organização de atividades. Por outro lado, perdemos também um bocadinho da essência do que é estar cá fora. Sim. Mas, de certa forma, tipo, o escotismo tem vindo a evoluir. Exato. E tu atualmente vives num mundo de tecnologia, por isso é um bocado impossível escapar. É a parte do adaptarmos às Exato. circunstâncias que temos hoje em dia, daí não ser necessariamente um ponto mau ou um ponto bom. Sim, certo. Voltando um pouco à primeira pergunta, acho que aqui o contacto com a natureza, tal como referiste, acaba por ser muito benéfico, principalmente para a quantidade de jovens hoje em dia que há no movimento, porque não é uma coisa que se tenha naturalmente. Também já não são tantos os miúdos que vão simplesmente para uma mata brincar. Portanto, este contacto com a natureza acho que acrescenta muito, não só às crianças, como aos adolescentes, aos caminheiros que temos, quer seja pelas atividades, quer seja só por estar ao pé de uma árvore, estar a fazer uma fogueira e estarem a conversar com outras pessoas sem sequer estarem a pensar no story que viram há bocado ou qualquer coisa. Então, passando agora um pouco aqui para a parte da atualidade, o que é que acham que o escotismo faz melhor hoje em dia? Nos jovens, nas suas famílias? Acho que é um bocadinho daquilo que estavas a dizer agora, da parte do contacto com a natureza, mas também a educação. Sim. Nós fazemos uma ponte muito forte aqui com a educação entre criarmos liderança, espírito de equipa, empatia e todas estas competências que nos vão ser úteis para o resto da vida e que não é algo que nós aprendemos assim com tanta frequência fora do escotismo. Sim. Sim, acrescentando a isso, eu acho que não só para os mais pequenos, mas para todos, até para os dirigentes, o escotismo permite que haja uma interação interpessoal que faz com que as pessoas cresçam bastante e de uma forma muito menos controlada do que seria a escola ou o trabalho. E que competências é que acham que, ou seja, indicando apenas uma, qual é que seria a que os escuteiros passam que é a mais relevante para a vida de uma pessoa, ou seja, em qualquer situação?
vou repetir-me aqui um pouco, mas é empatia, sem dúvida. Eu acho que, além da empatia, a proatividade, porque os escuteiros ensinam-nos desde sempre a dar um passo à frente quando mais ninguém dá, ou mesmo quando toda a gente dá. Eu também ia aqui mais pela proatividade, ou seja, tudo o que seja o modo desenrasque, o resolver as coisas, mesmo que seja só temporariamente, chegar-se à frente para resolver aquilo e despachar os problemas. Sim, é muito difícil escolher só uma competência. São várias, temos várias, das quais a parte da proatividade pode ser talvez a mais importante. Talvez aqui, como eu referi, a empatia, a liderança, entre outras coisas, vão ser sempre todas importantes e juntas são que formam aquilo que é a verdadeira essência do escotismo. Sim. Como se pode observar hoje em dia, o mundo não para quieto e está sempre, digamos que, a evoluir. E, como já se tem vindo a provar, o escotismo também evolui com o próprio mundo. Como é que acham que o escotismo agora, daqui para a frente, pode continuar a evoluir e a adaptar-se às circunstâncias? É uma pergunta difícil. Sim, muito interessante, por acaso. Talvez não te consiga dar uma resposta concreta daquilo que eu acho que vai ser, mas se calhar daquilo que eu espero que seja, talvez. Eu acho que é super importante mantermos os valores com os quais nós fazemos escotismo hoje em dia, adaptando com as inovações tecnológicas e científicas. Sim. Sim, eu acho que vai continuar a servir os seus primeiros propósitos, que é criar cidadãos ativos e dar-nos contacto com a natureza. E acho que isso, a segunda parte, a primeira também, mas agora a segunda parte da natureza vai ser cada vez mais importante neste mundo de cada vez mais tecnologia. Mas a primeira parte também, porque as redes sociais atualmente trazem muita desinformação e acho que através do escotismo podemos tentar sensibilizar os jovens de alguma forma a dizer, tipo, vocês têm de ser bons cidadãos, credo. Convém que sejam bons cidadãos, por isso tentem informar-se ao máximo da forma correta. Sim, como o Gabriel estava a dizer antes, também é muito bom. Passamos a semana inteira e temos 1500 coisas na cabeça e depois chegamos ao fim de semana e vimos só acampar. Uma coisa tão simples quanto sair de casa e vir para a natureza, vir passar um bocado de frio, tem a sua piada, faz-nos também abstrair aqui de tudo o que seja, digamos, que preocupações e stress, etc. Mas eu acho que um dos principais pontos para o escotismo se manter relevante é estar adaptado, digamos, qual é o interesse das pessoas. Porque, no fundo, são os jovens que também preparam as suas coisas. São os jovens que, mesmo desde a Alcateia, mandam o tema, mandam o local para que querem ir, tudo isso. Ou seja, os próprios jovens também têm poder de decisão e aqui isto torna o escotismo relevante e adaptado a todos os momentos, visto que parte das próprias pessoas que o estão a frequentar. Passando então aqui para o futuro, gostaria de vos perguntar, já que a tecnologia está cada vez mais presente no mundo que nos rodeia, como é que acham que isto vai influenciar o escotismo? Muito provavelmente vamos usar mais tecnologias, seja em técnicas escotistas, como a orientação, que de certa forma meio que nos desanima, porque pronto, nós sempre tivemos aquele interesse por uma bússola, um mapa e desenrasquem-se, mas por outro lado é algo que pode inovar bastante essa vertente da orientação ou de outra vertente que eu agora não me lembro. Mas sim, acho que acima de tudo temos de ir acompanhando a evolução tecnológica, mas garantindo que não vamos perder o contacto com a natureza, que é isto que faz evidentemente o escotismo, é estarmos cá fora. Sim. E é uma coisa que espero que não percamos. Sim, lembro-me agora também de uma coisa que é, eu acho que a tecnologia cada vez mais vai ajudar àquilo que o Pedro estava a dizer, que é
mesmo que sejam lobitos, se querem que aconteça, vão poder fazer acontecer. Cada vez darmos mais voz, mais autonomia aos jovens. Exato. E aqui, ou seja, onde é que acham que a tecnologia não devia tocar? Onde é que traçamos, digamos, que este limite? Se calhar não devíamos traçar um limite, mas fazemos uma adaptação. Um bocadinho aqui, um bocadinho ali, garantindo que temos um equilíbrio entre os dois. Sim, garantir que há momentos de natureza que são momentos de natureza. Porque, parecendo que não, nós agora podemos estar a parecer grandes hippies a falar, mas parecendo que não, eu acho que estar em contacto com a natureza é realmente relaxante. E que faz-nos acalmar o stress do dia-a-dia. E acho que isso é muito importante sem a tecnologia. Não significa que seja 100% sem tecnologia, mas lá está, é de forma adaptada. Estavas a falar da questão da orientação. Eu estava-me a lembrar de momentos em que não havia, digamos, que acesso a mecanismos de tecnologia para nos orientarmos. No caso do apagão, por exemplo, se eu tivesse um mapa à minha frente e uma pessoa que não está nos escuteiros tivesse um mapa, talvez comportávamos de maneiras diferentes. Portanto, uma coisa tão simples quanto sabermos pegar num mapa, pegar numa bússola e irmos ter onde queremos ter, também acho que é muito importante, sendo que cada vez menos vemos essas coisas fisicamente, ou seja, raramente se encontra um mapa físico para andarmos por aí. Sim. Ok. Agora, se quiserem dar algum exemplo de uma situação em que punham tecnologia, já deste o exemplo da orientação, mais exemplos. Por exemplo, aquilo que nós já temos neste momento e que é uma coisa que eu vejo que facilita imenso, mas imenso, o processo. Comparando há 40 anos atrás, quando não tínhamos nenhuma base de comunicação assim tão rápida como temos hoje em dia, a organização de atividades tem tudo para correr da melhor forma, de forma muito mais fluida do que tínhamos antigamente. Eu tenho uma dirigente do meu grupo que antigamente a organização de atividades era enviar cartas, por exemplo. Enviar cartas para os campos. Eu acho que isso é um aspecto super positivo da tecnologia ter entrado no escotismo, porque o tempo que devia demorar a preparar. Claro, hoje em dia conseguimos fazer muito mais coisas, temos muito mais tempo, otimizamos todo o processo. Sim. Toda a questão da comunicação facilita imenso mesmo. Eu daria o exemplo de acesso à internet, ou seja, estamos num campo remoto, estamos no meio de uma montanha, se tivéssemos ligação por rede a algum sítio, podermos também usufruir disto em termos de campo, ou seja, quer seja por a questão da orientação, quer seja por contacto com entidades responsáveis, acho que também será uma grande área aqui de utilização da tecnologia no futuro. Assim como a promoção do escotismo. Sim, obviamente. Aqui o vender o escotismo, para mostrarmos o que é o escotismo cá fora. Exatamente. Gostaria então de vos perguntar, que atividade é que vos marcou mais na vossa vida? Força. Se calhar não vamos compartilhar, eu espero que sim, mas eu diria que foi o Jamboree. Para mim o Jamboree 2023 na Coreia foi aquela atividade onde aconteceu tudo e mais alguma coisa. Tudo o que tinha para correr bem, correu bem, tudo o que tinha para correr mal, correu mal. E são essas atividades que marcam mais, sim, não é? Sempre que me perguntavam se eu tinha, o Jamboree não tinha sido assim tão bom, etc. E o que é que achas, Pedro? Eu ficava tipo, não, eu acho que o facto de termos sido evacuados acrescentou ali tipo um monte de piada. Do nada, estávamos 50 mil escuteiros a tentar evacuar um campo. Tipo, eu passei o dia todo só a olhar para o ar, não é? Pá, eu vou-te dar o exemplo. No dia em que nós soubemos que íamos ser evacuados na Coreia, nós estávamos a fazer um trilho, assim, para irmos ver umas cascatas, e para fazermos o trilho tivemos de nos descalçar, porque era tradição coreana. E eu deixei as minhas coisas no autocarro, deixei as botas, deixei tudo, e fui descalço. E até aí tudo bem. Quando chegámos às cascatas, começa a chover. Mas começa a chover como se não houvesse amanhã.
E depois eu ali, tipo 1,5 km do autocarro, mais coisa menos coisa, descalço, no meio do mato, no meio da chuva. Desatámos todos a correr em direção do autocarro. Eu quando cheguei tinha os pés em sangue completamente. Estávamos a correr descalços no meio do mato, era só pedras que por ali passavam. Chegamos ao autocarro e depois a nossa dirigente responsável é que nos diz que temos um tufão a vir na nossa direção e que íamos ter de ser evacuados do main camp. Isso foi o dia anterior às evacuações, não foi? Sim, sim. Eu nesse dia fui numa tour qualquer a uma cidade lá ao pé do campo e foi nesse dia que descobri que o meu impermeável não era 100% impermeável porque eu tinha os bolsos ensopados e não tinha percebido porquê, mas foi muito divertido, mas grande chuva mesmo. E para ti, Sara, qual é que foi a atividade que te marcou mais? Eu diria que tive duas. A mais recente foi o MUT, cá em Portugal, no verão passado, em que eu fui com o Pau fotografar a Ilha do Pico e foi super interessante pela diversidade cultural, porque deu para conhecer imensa gente de todos os cantos do mundo e a forma como eles praticam o escotismo, que é completamente diferente da nossa, ou não, dependendo da nacionalidade. E foi também as vistas incríveis. Além disso, foi o meu primeiro acampamento de verão de sempre, que foi com o primeiro grupo de Lisboa também, a descer o Rio Zézere, que foi a primeira vez que eu, Lubita, na altura, tive independência a sério durante uma semana e tive longe dos meus pais durante uma semana, pronto, e nunca tinha estado, e para mim, na altura, custou. Eu lembro-me que, pronto, uma criança de 7 ou 8 anos estar uma semana longe dos pais custa, mas ao mesmo tempo trouxe-me muita aprendizagem e desenrascanço que nós temos. Sim, sim, é muito isso. E voltando aqui um bocadinho atrás da parte do MUT, tanto o MUT como o Jamboree são duas atividades internacionais e aquilo que estavas a dizer de compartilharmos culturas é das melhores coisas que existe no escotismo. Vermos como é que o escotismo é feito em cada nação, em cada país, não é? O Jamboree teve mais de 150 nações diferentes representadas. É mesmo uma experiência única. Sim, e depois é aquela coisa de podes estar a conhecer pessoas de todos os mundos, de todo o mundo, sempre num ambiente de certa forma seguro e familiar, porque... Estamos todos conectados. Exato, ok, É somos típico. completamente diferentes, mas temos todos um lenço ao peito e de alguma Exatamente. forma isso conecta-nos. O lenço ao peito facilita logo imenso. Se uma pessoa tiver o lenço ao peito, pronto, ok, somos amigos. Já percebi que tu chegaste na Alcateia aos escuteiros. Quando é que chegaste? Eu também fui na Alcateia. Na Alcateia também? Entrei aos 8 anos. Qual é que foi a vossa primeira memória de escuteiros? Eu diria que foi quando eu mudei de nome da Alcateia. Talvez. O meu nome inicial era Raposa. Mas eu tinha uma dirigente que depois me trocou o meu nome, basicamente, porque eu era um miúdo que não parava quieto. Estava sempre a andar de um lado para o outro, nunca parava quieto mesmo. E foi trocado para? E a minha dirigente começou a dizer que eu era um pulga elétrica. E o nome ficou e passei a ser pulga. Justo. E para ti, Sara? Eu lembro-me que numa das primeiras reuniões o que eu gostei mais foi o jogo da mosca, aquele que tem 3 pedras, pronto. Só que na altura a nossa sede era tipo num passeio super inclinado. Nós jogávamos a mosca num passeio super inclinado. Claro, quando estávamos a subir não resultava muito bem. Mas eu, enquanto lobita, adorei. E tu, Pedro? Minha primeira memória é da minha segunda atividade, em que ainda há uma foto disto na sede lá pendurada. Uma coisa tão simples quanto estarem a envernizar uma placa, era a placa com o nome da tribo Tofinu. E eu vi aquilo e tipo, realmente estamos tipo, a meter mãos na obra, tipo, estou a curtir, ué. E fiquei, pronto. Então aqui, rubrica final, gostaria que me explicassem rapidamente, mesmo rapidamente, antes que se queimem,
já se tira segundos de fósforo. Gabriel, explica-me, enquanto tiveres fósforo, o que é o escotismo? Então, o escotismo para mim é. Espera. Ok. Tens de falar, senão acho que sei. Então, o escotismo para mim são todos os laços, todas as amizades e todas as competências que nós ganhamos ao longo dos anos. Vira de lado, por amor de Deus. Não, Uma aqueça. não metas ao contrário, senão vais-te queimar. Pois. Tipo, Eu o comecei a Gabriel, sentir o o calor. Gabriel é um bocado. Ok. O escotismo para mim são todas as possibilidades de aprender de uma forma não tão formal como a que nós estamos acostumados e também os laços. E ajudar pessoas. Também faz parte e é muito interessante. Estás a ver? Ok. Queria então agradecer a vossa participação e a vossa presença aqui hoje mais uma vez. Espero que tenham gostado e espero que as pessoas também gostem. Obrigada. Obrigado. Adeus.